Olá, pessoas, espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando. Vamos continuar com as nossas aulas aqui de história. E como nós vimos fazendo, falando sobre a história antiga, agora chegou a vez de falar da região ali da Palestina, onde se estabeleceu aquele povo de origem semita, assim como os fenícios ou mesmo os árabes, que nós conhecemos como povo hebreu, e que mais tarde acabou ganhando uma outra nomenclatura, né, que é o povo judeu, e ali se estabeleceu também a organização de um reino, né, de Israel na antiguidade, e convivendo com as diferentes civilizações ali daquele contexto que a gente já analisou, tendo contato com o Egito Antigo, os povos ali da Mesopotâmia, a própria Fenícia, e entre outros, né, gregos ou mesmo os romanos, e a gente vai comentar um pouco dessa situação. Bom, já de antemão, eu peço para vocês o ritual básico, né? Então, para aqueles que gostarem do vídeo, deem seus likes, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, marquem lá o sininho para receberem as novidades, né? Então, a gente estou aí no processo de abastecer o canal gradativamente com novos conteúdos. E agora que nós já falamos da Fenícia, nós vamos falar então da região da Palestina na Antiguidade. Bom, antes de mais nada, antes de eu entrar aqui com as informações mais específicas, é importante que a gente faça uma dissociação entre duas leituras a respeito desse tema. Bom, estamos falando do povo hebreu, né, que hoje nós, na nossa língua, entre várias, chamamos de povo judeu, e esse povo detém um livro sagrado, um texto sagrado, né, que nós vamos analisar aqui em parte, que é a chamada Torá. Né? A Torá ela acabou sendo incorporada depois pelos cristãos, vai ser chamada de Velho Testamento, e a parte que Jesus ofereceu ali os seus ensinamentos e os documentos produzidos pelos apóstolos, pelos discípulos, acabou sendo chamado de Novo Testamento. Muito bem. O texto sagrado dos hebreus, ele, assim como também o texto dos cristãos no Novo Testamento, passou primeiramente por uma tradição oral, geração a geração, e depois houve uma sistematização dessa escrita e uma cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Muito bem. E aqui nós vamos trabalhar esse texto não como no seu espaço religioso, seja para os judeus, dentro da sua tradição, seja para os cristãos, dentro da sua tradição. Então, existe um equívoco bastante comum dentro dessas duas crenças, ou mesmo até da crença islâmica, em correlação a algumas questões que se cruzam aí com a tradição judaica, com a tradição cristã, de que o que está no texto sagrado é absoluta verdade e é real. Né? Então, em história, a gente trabalha com uma outra diretriz, com metodologia, com análise científica, e assim, eu sou, para quem já teve contato direto comigo, né, nas aulas tal, sabe que eu sou um ardoroso defensor da liberdade religiosa, da liberdade de crença. Acho que toda pessoa que quiser ter uma crença, eu acho que deve ter sim. Se quiser mudar também, se quiser não ter também. Né? Então, ao fazer esse tratamento que eu estou apontando aqui para vocês sobre o texto sagrado, eu não estou querendo desrespeitar e nem desmerecer a crença de ninguém. Isso tem que ficar bastante claro. Estou aqui fazendo uma leitura que é uma leitura que ela é científica e ela trata todo o texto religioso, não importa qual seja, como uma narrativa mitológica. Então, os fatos, os eventos que estão ali citados em vários contextos, eles têm um caráter literário, mitológico, alegórico, simbólico, não necessariamente aconteceram na verdade enquanto interpreta a ciência, salvo algumas raras exceções que a gente cruza informações e tem outras fontes e outras referências. Mas muitos personagens, muitas referências que são citadas assim, a gente não
consegue ir além de uma leitura simbólica, alegórica, literária e mitológica dentro da tradição do povo hebreu ou mesmo dos cristãos posteriormente. Então, isso tem que ficar bastante claro e isso não configura uma ofensa à crença de ninguém. Muito bem. Dito isto, eu parto aí para aquilo que é a nossa análise. Bom, se formos pensar do ponto de vista científico, existia ali uma população semita naquela região que a gente conhece como Palestina, e ela foi recebendo também migrações de vários lugares gente que se estabeleceu e ocupou ali, né? Agora, quando a gente vai para o campo mitológico, né, para essa leitura mitológica tal, ela vai propor, o texto sagrado dos hebreus propõe uma figura como o pai de todo o povo de Israel, que seria a figura de Abraão, né? Então, o Abraão, a gente vê ele citado no texto sagrado tal, mas não tem nenhuma prova concreta arqueológica, uma evidência que fale, não, de fato ele existiu. Ah, mas existe a tumba que é atribuída a ele. Sim, tem lá, diz que é a tumba, mas entre dizer que ser e ser, né, há uma grande diferença. Então, eu precisaria ver se tem despojos humanos e, de alguma forma, de alguma maneira, comprovar que aqueles despojos seriam do Abraão, que é uma coisa bastante difícil de acontecer. E não tem nenhuma outra referência que sustente a veracidade dessa informação. Muito bem. Mas o Abraão, ele ficou conhecido como o grande pai do povo de Israel. E esse indivíduo, ele teria sua origem lá no sul da Mesopotâmia, em Ur, no que hoje a gente chama de Iraque. E entre tantos, migraram, saíram de lá e foram se estabelecer na região que a gente vai conhecer como ali como Palestina. Então a gente está falando de uma população que está dentro ali da crescente fértil, né? Muito bem. E o que a gente vai ver também é um gradativo processo lento de transformação do que seria uma religião, ao que parece, politeísta para uma religião monoteísta, né? Então, e isso o Abraão vai ter aí um papel chave, porque quando a gente fala do mito de fundação do povo hebreu, se estabelece ali uma aliança, uma divindade escolhe Abraão para que a descendência de Abraão dê origem ao chamado povo escolhido. E há um acordo feito que envolve o quê? Fidelidade em troca de terra. Então, esse povo escolhido receberá a terra prometida. Então, daí, por isso, a importância capital de Abraão. Agora, o que acontece? Na tradição hebraica, a gente vai encontrar... Bom, eu coloquei aqui no hebraico original, e aqui eu passei para o nosso alfabeto latino, né? Mas há uma diferença, né? O hebraico, a gente lê da direita para a esquerda. Então, aqui vocês têm 4 letras. Então, esta primeira letra aqui é a letra Yod, que a gente passaria para o Y. Aqui eu tenho a letra Re, que seria o H. A letra Vo, que seria o W. E o Re volta aqui novamente, sendo o H. Então, essas 4 letras, a gente chama isso de tetragrama, é o tetragrama sagrado do nome impronunciável de Deus. Então, por exemplo, a gente vai encontrar lá no texto sagrado, na Torá, uma das mais antigas citações a essa divindade como El Shaddai. Então, seria o Deus das alturas, Deus o Altíssimo, né? Seria a melhor tradução. Mas nós vamos encontrar outras referências também, né? Então, um outro termo que se aplica é Elohim, que seria o inefável, né? O Altíssimo, aquele que está ao alto, né? Algo assim, né? E com o acréscimo de vogais aqui, esse tetragrama acabou dando origem àquilo que a gente vai conhecer como Yahvé, ou Javé, ou Jeová, ou Jeová.
É muito provável que se tratassem de divindades diferentes e que gradativamente elas foram sofreram um processo de equivalência com o passar do tempo, conforme eu disse para vocês, né. Há um outro termo que a gente aplica para falar do Deus, dos hebreus, que é o termo Adonai. Adonai seria o equivalente àquilo que a gente vai conhecer como Senhor, né. Então, são expressões que a gente usa para falar dessa divindade. Então, essa divindade, ela escolheu o Abraão, e aí o Abraão, ele precisava de descendentes. Ele era casado, Abraão, né? Então, se vocês consultarem lá o texto sagrado, ele era casado com a Sara, só que os dois já eram de idade avançada e não tinham filhos. Aí a Sara, ela falou para Abraão o seguinte: Abraão, toma tua serva Agar e faz um filho nela. E o Abraão teria engravidado a Agar. E nasceu um menino, Ismael. Então, isso deixou a Sara, né, apesar de ter sido sugestão dela, tal, bastante triste, magoada, tal. E aí ela orou, pediu, né, segundo o mito, para este Deus, né, do Altíssimo, que ela conseguisse engravidar do Abraão. E ao que parece, conseguiu. E aí ela dá à luz a um menino que se chama Isaac. Muito bem. Então, nós teríamos, Abraão aí teria 2 filhos. Mas o que acabou prevalecendo foi o quê? O filho do casamento legítimo, do casamento dele com a Sara. Então, de Isaac viria a descendência que daria origem ao povo de Israel. Agar e seu filho Ismael foram abandonados no deserto e teriam dado origem, na tradição mitológica, a povos do deserto, que a gente vai conhecer, entre outros, como os árabes. Então, se a gente observar na cultura islâmica, eles são colocados como filhos de Abraão através da descendência de Ismael, enquanto o povo de Israel vem de Isaac pela filiação de Abraão. Então, simbolicamente, dentro do mito, o que a gente vai encontrar é o povo árabe e o povo judeu sendo ambos irmãos, ou meio-irmãos, filhos de mesmo pai, o Abraão, pai de todos. E o interessante é lembrar que do povo escolhido, mais tarde aparece uma figura, que é aquele que a gente vai conhecer como Jesus de Nazaré, que era um judeu, e deu origem a um novo grupo, que é o grupo cristão, o cristianismo, né? Então, as 3 principais religiões monoteístas, né, a religião judaica, a religião cristã e a islâmica, se veem como descendentes de Abraão, né? Um outro dado interessante, que depois a gente vai retomar isso daqui um pouco, é que o povo escolhido espera um líder, e esse líder vai ser chamado de Mashiach, eu coloquei aqui para vocês, ó, Mashiach, e que significa ungido, pode ser também o Salvador, né, que iria liderar o povo escolhido, né. Alguns falam que até que isso não seria necessariamente uma pessoa, mas seria uma era, um momento em que o povo hebreu estaria em grande destaque e evidência e meio que direcionando o restante da humanidade, e esse processo levaria para uma era de paz, prosperidade, alegria, felicidade, etc. Bom, ao que se sabe, essa era não chegou ainda, esse personagem, ele, ao que parece, não apareceu. Ah, mas e Jesus de Nazaré para os judeus? Então, aí a gente vai observar o que houve uma ruptura. Mas eu vou falar disso um pouco mais para frente. Eu não vou entrar nesse mérito agora, senão a gente vai criar uma confusão aqui. O que eu preciso que vocês entendam, portanto, é que o conjunto de situações que são estabelecidas aí. Então, temos um Deus Todo-Poderoso que escolhe um povo para adorá-lo. Então, o povo hebreu, o povo escolhido. Há um acordo feito, uma aliança feita, adoração em troca de terra, essa terra vai ser a terra prometida. E daí, o que caracteriza, portanto, o elemento principal do povo escolhido. Você nasce no povo escolhido.
Então, vai ser considerado, né, o judeu, o hebreu, aquele que viesse de ventre judeu. A paternidade, aí, nesse caso, vai se tornar secundária, né? E isso é importante por quê? Porque se um judeu ele tem filhos com uma mulher que não é judia, aí, bem, aí vai ter um termo específico, que é goi, menino, goia, menina, que a gente poderia traduzir, de certa maneira, para o português como filho da outra. Ah, mas eles não aceitam conversões? Há raríssimas exceções. Tá? De um modo geral, são raríssimas as exceções. Você não vai encontrar judeus vindo na tua casa querendo que você se converta à crença deles. Diferente do que acontece com cristãos, com islâmicos, com Hare Krishnas, entre outros. Né? Mas no caso dos judeus, não. Você não vai encontrar essa circunstância. Muito bem. Então, este povo escolhido, né, estaria esperando ainda esta liderança para levá-lo para esse momento de prosperidade, de alegria e de felicidade. Muito bem. Falei da Torá, aqui a gente tem essa foto, né, eu mostrando para vocês, ela é o texto da Torá, escrito em hebraico, né, como vocês podem ver, com os caracteres hebraicos, e é uma versão contemporânea. Né? Então, a gente, assim, eu falo assim, nossa, então, bom, hoje, né, quais seriam os mais antigos textos da Torá que a gente tem? Né? Eles datam lá da metade da Idade Média. Né? Então, são esses os textos hebraicos. Em 1947, a gente vai encontrar os manuscritos do Mar Morto, que são do período um pouco mais para trás, né? Lá ainda do início do primeiro milênio, vamos dizer assim. Então, há frações lá do Antigo Testamento e partes do Novo Testamento já. Mas, de um modo geral, os textos hebraicos mais antigos, eles são do período medieval que a gente tem. E esses textos foram copiados, então, quer dizer, tradição oral primeiro, lá atrás, depois a cópia da cópia da cópia. Então, quando esses registros começaram a ser feitos? Aproximadamente aí no século VIII, VI antes de Cristo. Então, que cruza ali com o período de dominação persa na região, quando os hebreus eles foram libertados lá do domínio babilônico, eles voltam para a região lá do Israel e vão começar a sistematizar a sua tradição. Então, essas seriam as informações cronológicas que nós temos aí. Bom, a Torá, ela é composta por um conjunto de livros que eu vou destacar aqui em especial o chamado Pentateuco. Então, Penta são 5. Né? Então, está aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Atribui-se a Moisés a escrita do Pentateuco, mas isso é uma questão de tradição religiosa. Não há nenhuma prova concreta, arqueológica, que de fato Moisés tenha escrito. Aliás, que talvez se ele soubesse, não se sabe se ele de fato sabia escrever, e há também a questão de que talvez ele nem tenha existido. Seja um mito também dentro dessas referências. E aí o que acontece? A junção de todos os textos, aquilo que a gente poderia chamar do texto sagrado hebraico, é um conjunto de 24 textos, que a gente junta nesse acrônimo aqui, Tenach. O T aqui seria da Torá, né? Esse N aqui, o Nevim, os livros dos profetas, e o Ketvim, que seriam os outros textos, Salmos, Provérbios, Cântico dos Cânticos, entre outros. Então, a soma de tudo isso compõe a Torá. Então, esse é o livro sagrado. É uma fonte usada pelos historiadores para entender a história de Israel? Sim. O Israel antigo? Sim. No entanto, ela é usada em contraposição a outras fontes de mesma época, de período anterior, às vezes até posterior. E, como qualquer fonte, o dever do historiador qual é? É desconfiar do que está escrito ali.
Então, não é porque está escrito é verdade, a gente tem que cruzar as informações, a gente tem que comparar, a gente tem que analisar, ver o tipo de estrutura do texto, como que o texto está escrito, para verificar se de fato tal coisa citada ali aconteceu, não aconteceu, ou se aconteceu diferente, foi registrado de uma outra maneira. E como nós estamos falando de um texto religioso, o texto religioso ele tem o objetivo do quê? De enaltecer a fé. Então, obviamente, as preocupações e características da montagem desse texto são muito distintas daquilo que a gente vai chamar de uma narrativa histórica, onde você quer ali marcar eventos, acontecimentos detalhados que ocorreram. Então, é como né, diria um amigo meu que é também estudioso na área e leciona, também trata dessas questões, ele fala que há uma grande diferença entre você ler a Bíblia de joelhos, venerando ela como um texto sagrado, e a outra diferença de você ler ela sentado como um livro. Então, foi uma coletânea de histórias, uma coletânea de narrativas, tem partes poéticas, né? Vamos pegar lá o Cântico dos Cânticos, os provérbios, ou mesmo os salmos que eram para ser cantados, né? Então, tem toda uma perspectiva ali diferente dos outros textos, mas esses textos, eles não representam acontecimentos reais. Isso é muito importante, tem que ficar muito claro, e a gente cruza essas informações para tentar verificar o que seria factível e o que não seria factível. É claro que no universo da crença, e estou falando, seja na sinagoga para os judeus, seja nas igrejas para os cristãos, tudo que está lá na Bíblia vai ser apresentado como verdade. Bom, mas aí é uma discussão dentro da crença que aqui não me diz respeito. Né? Aqui o que me diz respeito é como que nós, historiadores, analisamos esse processo. Muito bem. Aí o que acontece? Como eu citei para vocês, a gente vai encontrar essa transformação, né? Então, do tetragrama, do Iavé, do Iavé, ou Javé, Jeová, ou Jeová, né? Para buscar um referencial aí de adoração. Então, aqui está descrita essa questão do conceito de terra prometida, do povo escolhido, e como a figura de Abraão é importante. O interessante é que, assim, essa aliança que eu citei, ela foi materializada num ritual, que primeiramente Abraão teria feito em si próprio, depois teria feito no filho, Isaac, e isso é feito até hoje, né? Que é a questão da circuncisão. Então, o que é a circuncisão? É um ritual que consiste no seguinte: quando nasce um menino, no 7º dia, há um especialista para isso, que é chamado de Mohel, ele vai até a casa ali da pessoa, uma maternidade, enfim, onde a criança nasceu, tal, e ele vai, depois ali de um conjunto de orações, tal, ele fará o ritual que é do corte do prepúcio. Então, a cabeça, o pênis, tem uma porção de pele que recobre, né, a sua ponta, né, a glande, e ali é feito o corte dessa pele, simbolizando a aliança que Abraão fez com o Deus Altíssimo. Então, Abraão fez isso nele próprio, depois ele fez no Isaac, e o Isaac fez nos seus filhos, e depois os netos, os bisnetos. Então, isso é uma marca que vai acontecer, e depois até vai ser incorporado por outros povos. A gente vai ver, por exemplo, isso acontecendo no Egito também, também entre os islâmicos mais tarde. Então, a circuncisão ela vai acabar sendo uma prática que foi disseminada ali em várias culturas. Mas na tradição hebraica, né, ela representa a materialização da aliança entre o Deus Altíssimo e a figura de Abraão. Né? Então, carrega essa simbologia para retomar esse momento. Bom, aqui eu
trago alguns dos descendentes, né? Então, o Abraão, que é o grande pai, aí o Isaac, do Isaac tem o Jacó, Esaú. Então, a gente vai encontrar as lideranças, né, que vão aparecendo, e aproximadamente nesta época aqui, entre 1700 e 1500, os hebreus estavam ali se deslocando, né, esperando, né, para, enfim, alcançar, para levar o seu povo à Terra Prometida. E o que dentro da narrativa da Torá, o que a gente vai encontrar é Jacó levando o povo hebreu para o Egito, e lá eles ficaram trabalhando para o faraó. Aí a gente tem que tomar um certo cuidado, que é o seguinte, que assim, no texto sagrado é descrito a situação dos hebreus ali no Egito como uma situação de escravidão. Mas como eles preservaram a sua língua, a sua crença, os seus costumes, suas tradições, é muito provável que eles não tivessem sido escravizados, e sim, eles tivessem ali vivido no sistema de servidão coletiva. Então, o que acontece? Há uma mudança disso, porque o Egito acabou sendo... Então, entre 1700 e 1500 seria mais ou menos ali o período que eles chegam no Egito. Eles ficariam ali cerca de 300 anos aproximadamente. E nesse contexto, o que ocorreu? Um povo vizinho aos egípcios, os Ixos, invadiu o Egito, dominou o Egito. E aí o que acontece? Os hebreus estavam ali trabalhando dentro do Egito. Quando os Ixos foram expulsos, teria começado também um movimento de deslocamento liderado por Moisés para aquilo que seria a terra palestina. Então, isso é chamado de Êxodo, né, o segundo livro, e teria ocorrido aqui no século 13 a.C., que seria aproximadamente aí no reinado de Ramsés II, que a gente vai encontrar esse contexto. Não dá para ter certeza que o faraó mencionado no texto, ali no texto sagrado, na Torá, seja de fato o Ramsés, mas, enfim, né, pela aproximação, a gente chega nessa informação. Né? Muito bem. E aí, o que nós precisamos analisar agora? Então, o Moisés ele passa 40 anos se deslocando, né, e acaba chegando próximo ali do que seria a Terra Prometida. Né? Ele não chega a conhecer, ele morre antes. Né? E um pouco mais tarde, o que a gente vai ver, aí já não mais na liderança porque assim, essas figuras, o Abraão, o Adão, né, que é tido como o primeiro homem, o Abraão, ou mesmo o Moisés, o Isaú, o Jacó, eles vão ser chamados de patriarcas, né? E depois vai ter um período que são os profetas. Então, sob a liderança do profeta Samuel, a gente vai encontrar o quê? A centralização, né, da crença monoteísta e do poder também. Então, é quando, nesse momento, a gente vai encontrar a formação daquilo que seria um primeiro reino de Israel, o reino de Israel na antiguidade. Muito bem, aí tem 3 figuras que são destacadas a respeito desse contexto. A gente está falando que no ano 1000, né, do ano 1000 a.C., né, ali é 960 Então, se a gente pegar aqui um período quase de um século, aí, de 1010, né, até 926 aproximadamente, né, a gente tem aí em torno de 90 anos tal, a gente vai encontrar a figura de Saul, que teria sido ungido por Samuel, o primeiro rei, depois a ascensão de Davi e a figura de Salomão. Agora, quando a gente lê o texto sagrado dos hebreus, a gente vê que esse reino de Israel ele é projetado de uma maneira muito intensa, gigante e tal. E a historiografia,
dá a entender, então, quer dizer, as pesquisas arqueológicas, as pesquisas históricas, as consultas de de outras fontes, mostram que talvez não fosse tão esplendoroso, tão grande assim. E aí eu destaco aqui dois autores, que são os arqueólogos, o Israel Finkelstein e o Neil Asher Zimmerman. Eles escreveram um texto, eu indico, inclusive, nas referências para vocês, né, que a Bíblia Não Tem Razão, onde eles vão desmontando algumas construções do texto bíblico, e existem algumas referências arqueológicas que dão a entender certas questões, mas elas não, vamos dizer, então está comprovado que, de fato, isso aqui é 100%, né? Então, um caso aqui é a Estela de Tel Dan, que tem uma citação aqui do livro 2º de Reis, versículo 8, e é datado aqui do século nono, oitavo antes de Cristo. Então, quer dizer, isso daí é do período já da posterior, né, à existência do Saul, Davi, Salomão, e coincide aqui com o contexto do quê? Com o contexto entre o final da dominação babilônica e o início da dominação persa. Eu coloquei aqui na sequência, vocês vão ver, essa é a estela. Então, a gente aplica esse nome, estela, para uma placa de pedra, né? E aqui vocês então vocês conseguem ver a pedra, tem os escritos que estão aqui no texto hebraico antigo, e aqui vocês conseguem ver a transcrição desses símbolos, né? Então, a pedra está faltando partes, né? Mas aqui a gente consegue recuperar então tem uma parte aqui das informações tal, esses símbolos eles foram retirados daqui e vocês conseguem observar. Então, mostra sim uma certa organização ali de uma estrutura monárquica e tal, mas não um poderosíssimo reino de Israel sob a liderança de Davi ou mesmo de Salomão, né? Então vamos dizer assim, a gente pode falar que o texto religioso ele tem um certo viés assim de propaganda, né, de panfletário, de exaltar, de enaltecer, de colocar lá no alto, sendo que, na verdade, talvez não tenha sido assim. As evidências arqueológicas são escassas, as referências são muito esparsas, fora aquilo que está no texto sagrado, né? Então, a gente tem que lidar com essas controvérsias. Bom, aqui eu trago para vocês um mapa que pegaria justamente esse período dos reis Saul e Davi. Então, onde vocês estão vendo em vermelho, seriam territórios que seriam vassalos do reino de Israel, como os amonitas aqui, moabitas, Edom. Então, amonitas aqui, a gente está falando como fala, dos babilônios, né? Dos descendentes babilônios que estão nessa região extrema. O Vale do Rio Jordão, né? Aqui o Mar da Galileia, o Mar Morto, né? Aqui é uma expansão que vai, olha, ó a Fenícia, ó Tiro aqui, ó. Né? Então, aqui a gente vai encontrar Gaza, faixa de Gaza hoje, né? Aqui Tiro, né? E aqui a capital, né? A cidade de Jerusalém, em todo o seu esplendor. Então, este seria uma projeção desse reino esplendoroso, que a gente não tem uma certeza absoluta, né? Agora, o que acontece? A localização ali do reino de Israel fez com que houvesse uma série de tensões. Agora, essas tensões, elas têm a ver com o quê? Com as expansões praticadas pelos povos vizinhos e pelo desequilíbrio interno que o reino de Israel passou. Porque é o seguinte, com a morte de Salomão, a gente vai encontrar a ruptura, a divisão do reino. Então, o que aconteceu? 10 tribos no norte se uniram a um filho de Salomão, né, que é Jeroboão, desculpa. E ele manteve o nome de Israel. Agora,
O sul ficaram 2 tribos sob a liderança de outro filho, que é Roboão. Teria dado o nome ali ao reino de Judá. E o que, então, a gente está falando aqui, o Salomão 926 a.C., ele morre, então a gente já está falando aqui do final ali dos anos 900 e nos anos 800. O que vai acontecer nesse contexto? O processo de expansão dos vizinhos, começar pelos assírios, que dominam ali por 200 anos, e depois vem os babilônios. Vai dizer que os babilônios, eles invadiram o reino de Israel, eles arrasaram Jerusalém, eles destruíram o templo que teria sido erguido por Salomão, e, ao que parece, nesse contexto, a Arca da Aliança, que estaria ali no seu interior as tábuas da lei que Moisés trouxe lá do Monte Sinai, ditadas por Deus, teria desaparecido. Então, há um período de pelo menos aí 50 anos, grosso modo, de que os hebreus eles foram levados na condição de escravos, aí sim, eles foram escravizados pelos babilônios, levados como cativos para a Babilônia, ficaram lá um período de 50 anos. Depois, quando os persas esmagam os babilônios, tomam, eles libertam esses hebreus, eles voltam com, inclusive, a autorização para se reorganizar, sendo subservientes ao Shah, no caso é Ciro o Grande, e com a autorização para reconstruir o seu templo. Então, a gente vai ter aí uma nova a reestruturação do templo de Jerusalém. E mais tarde, o que a gente vai ver, já nos anos 300 a.C., é o fim da dominação persa com a expansão do Alexandre o Grande. Né? E, por sua vez, com a morte do Alexandre, isso sendo, a região lá sendo fragmentada, né? Vários, o Império de Alexandre, que era o império que ia da península, a gente vai mostrar no mapa para vocês, né? Península Balcânica até o Vale do Rio Indo na Índia, né? Depois da sua morte ele foi esquartejado. E aí, na região de Judá e Israel, passou-se ali a Antíoco, que era filho do general Seleuco. Então tem o chamado domínio Seleucida, né, que a gente vai encontrar. E depois esse domínio é rompido com a revolta de Macabeus. Tem um curto período aí de 100 anos, grosso modo, de uma autonomia desse povo hebreu, novamente. Então, quer dizer, a primeira, né, o auge dessa autonomia foi lá atrás, com Saul, Davi e Salomão, e aí, passados praticamente 800 anos, a gente vai ver isso se restaurando graças a esse processo aqui da chamada Revolta de Macabeus, que se extingue com o quê? Com a expansão romana. E aí os romanos ocupam ali aquela área e vão acabar chamando a região da província da Iudéia. Né? E daí o fato da gente chamar essa população de judeus. Né? Então, a palavra hebraica Judá, né? Que vai também ser não só o nome de um território, mas vai ser o nome também de um nome próprio, né? Judá. Latinizado vai virar Judéia, e daí judeu, né? Que é o termo que a gente aplica hoje. Então, aí todas as línguas, né? Então a gente vai ter judeu em português, Rodio no espanhol, Juif no francês, Juden no alemão, Jif no inglês. A única língua que vai, vamos dizer assim, manter a palavra com o primeiro termo é o italiano, hebreu, sem o H. As demais vão se valer dessa expressão vindo daqui de Judá. Né? Então, só para a gente compreender aqui o que estamos falando, né? Então, aqui as 10 tribos formando o reino de Israel, né? E as 2 outras formando aqui o reino de Judá. Vale dizer que, pelo que está posto no texto religioso, o reino de Israel sucumbiu ao politeísmo, enquanto o reino de Judá preservou o monoteísmo. Né? E justamente das 2, de uma das tribos que permaneceu leal
ao Deus único, que é a tribo de Davi, a casa de Davi, a gente vai encontrar a figura, um descendente associado, que é quem? José, aquele que será o pai de criação de Jesus de Nazaré. Então, a conexão aí entre essas duas referências reais, né, que o rei Davi e depois aquele que será apresentado como o novo rei dos reis, né, que é a figura de Jesus Cristo. Então, a conexão está posta aí. Bom, aqui a gente tem, então, o segundo templo, né, e aí a gente tem as referências. Então, da onde... Bom, eu peguei aqui na internet, né, como vocês podem ver a fonte. Agora, as referências ao esplendor, ao gigantismo desse texto, né, desculpa, desse texto, desse prédio, é o que vocês veem aqui. Eu colhi informações da onde? Da chamada Guerra Judaica, que é o livro desse autor do século I da era cristã, um autor judeu chamado Flávio Josefo. E esse aqui seria o templo construído por Herodes, né? Então, essa é a maquete que existe hoje, lá na cidade de Jerusalém tem. Aqui no Brasil também há alguns lugares, né, que a gente vai encontrar, né, maquetes com isso, né? No Rio de Janeiro há uma, se eu não estou enganado, salvo lendo engano, eu acho que no Museu da Bíblia, em Barueri, eu acho que tem uma também, né? Mas, enfim, são as duas que me vêm assim na cabeça. E essa questão do templo, então, é justamente o quê? O espaço onde lá existia dentro do templo, o espaço que só o sumo sacerdote visitava, que era onde em outrora ficou a Arca da Aliança, que se perdeu, o Santo dos Santos, e o espaço de presença ali das pessoas para certas cerimônias e a realização dos sacrifícios que a tradição judaica propunha. Foi este templo que Jesus veio a conhecer na sua época, né? Então, esse templo aqui, ele é remanescente, ele estava já em pé à época dos romanos. Bom, agora eu quero mostrar para vocês como que essa questão da tradição hebraica, ela é relida pelo cristianismo. Então, existe uma passagem, né, nos evangelhos, onde a gente vai encontrar a chamada genealogia de Cristo, ou a árvore de Jessé. Então, Jessé está aqui, e aí dele a gente tem uma sequência de reis que governaram até chegar onde? Na figura de Jesus, aqui no topo. Então, por que isso é importante? Porque é importante essa associação entre a figura de Jesus e a realeza de Israel. Porque uma das referências colocadas para a identificação do Messias, do Mashiach, era justamente ele ser de origem real. Ele não seria um sujeito de condição qualquer, ele seria de origem real. Então, estaria aqui a reminiscência dele em relação à casa de Davi. Agora, o que é interessante Bom, isso aqui foi um vitral feito no século XII, está nessa catedral, na sede da diocese de Chartres, que é uma cidade que fica 87 quilômetros a oeste de Paris, e é uma igreja dedicada a Maria, né? Então, Notre-Dame de Chartres, quer dizer, Nossa Senhora de Chartres. E agora vamos ver um pouquinho mais de perto. Então, olha só, aqui do meio das pernas dele, numa conotação exatamente sexual, né? Da vara de Jessé, do sêmen de Jessé, né? A linhagem dos reis. E ao lado aqui, nós temos os profetas que vão anunciar a história dessa tradição. Então, a gente tem ali a realeza e os sacerdotes acompanhando isso, né? Muito bem. E aqui, o que seria, né, a linhagem, né? Então, por exemplo, o Saul, o Davi, Salomão. Agora, o interessante é que antes de Jesus está Maria. Por quê? Porque na tradição cristã,
Quem concebeu virgem do Espírito Santo foi Maria, então ela aparece aqui, entronizada, tal qual os reis, na mesma posição, ladeada pelos profetas, e aqui no topo, a figura do Cristo, né, com o rodeado, né, que tem os profetas aqui também, tem os dons do Espírito Santo, essas aves, que também são pombas, né, que representam aqui o Espírito Santo, ele glorificado no máximo, do máximo, do máximo, do máximo. Então, esse sujeito, o Yeshua ben Yosef, o Jesus, filho de José, ele era um judeu que foi criado e educado no judaísmo, e aí, quando atingiu a idade adulta, ele começou a ensinar uma doutrina um pouco diferente da judaica e tem a ruptura. Aqueles que seguiram Jesus viraram seguidores de Jesus e, mais tarde, aqueles que a gente chama de cristãos. Os que não seguiram Jesus são aqueles que a gente chama de judeus. Então, para os judeus, de um modo geral, Jesus é o quê? É um rabi. Rabi é um mestre, é um professor. No máximo, um profeta. Mas não é reconhecido nele a questão do Messias. Agora, a gente vai encontrar nas comunidades, então, por exemplo, se tem o nome original dele aqui, né, Yeshua ben Yosef, que é o de filiação. Tem o outro nome que ele é tratado, Yeshua Nitzare, que seria o Jesus de Nazaré. E, às vezes, a gente vai encontrar em nomenclatura posterior, né, e principalmente no tempo contemporâneo agora, que tem muitos grupos cristãos ter feito uma volta a tradições hebraicas para mostrar, né, essa a questão dele com o Messias e tal, né, a gente encontra aí a citação dele como Yeshua HaMashiach, né, que seria o Jesus, o escolhido, Jesus o Salvador. Porém, a gente usa uma outra expressão para se falar dele, além de Jesus de Nazaré, além de Jesus de Filho de José. É Jesus Cristo. Mas aí é a língua grega, Iesos Christos. Iesos Christos, em grego, é a mesma coisa que Yeshua HaMashiach, é o Jesus Salvador. Né? Por que esse termo Christos? Porque o chamado Novo Testamento, ele foi escrito em grego, que era a língua mais comum ali da região. Né? Então, por isso que a gente usa essa expressão. Mas ele veio do povo judeu. Bom, aqui, o Império Helenístico que eu comentei com vocês, né? Então, a origem está aqui, a Macedônia, Filipe, a gente vai falar disso nas próximas aulas de Grécia e tal, aqui eu só estou dando uma pincelada, né? Então, Filipe II da Macedônia, ele domina, né, até 338 toda essa região aqui, ele ocupa toda essa região. Quando ele morre em 336, o seu filho, Alexandre, assume, e aí começa um processo de expansão que vai não só alargar aqui o domínio na Península Balcânica, mas adentra na Ásia Ocidental e vai tomando territórios da Ásia Menor, Ásia Ocidental, e vai conquistando áreas aqui que a gente vai conhecer como Antioquia, a Judéia, aqui a região da Judéia, a Fenícia, o próprio Egito, e depois o coração do Império Persa. Então, quem vai destruir, num primeiro momento, o Império Persa é o Alexandre o Grande, dominando, 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 até chegar aqui o Vale do Rio Indo e as montanhas aqui da Ásia Central. Né? Foi um império que durou a sua vida. Quando Alexandre morre, esse império foi retalhado entre os seus generais. Então, por exemplo, aqui o Egito ficou a dinastia Ptolomaica, por conta do general Ptolomeu. Né? Aqui a gente vai ter a dinastia Seleucida, né, que eu citei com vocês, que vai dominar essa área aqui. Então, que é o nome por conta do Seleuco. Né? Agora, falando um pouco dessa herança helenística, esse é um mapa que está dentro de um templo, numa área sagrada, na cidade de Madaba, na Jordânia, e aqui todo marcado em grego, esse mapa, e aqui nós temos no centro a cidade de Jerusalém. Né? Então, onde a gente vai encontrar aí com destaque, né, a muralha no entorno da cidade, a porta principal, né? E aqui o que seria aí a construção do templo de Jerusalém junto do fórum, aqui não muito longe do fórum da própria cidade, que foi, né, amplificada aí pelos romanos, e aqui outras marcações de outras localidades, de outras ocupações ao longo
do espaço que seria Jerusalém Antiga. Então, isso aqui é um mapa bastante precioso desse período de ocupação grega. Bom, aqui nós temos já um mapa do auge do Império Romano, né, chegando no século II da era cristã, e a Península da Iudeia, e aqui a cidade, né, que está marcada, Hierosolinis, que é aquilo que a gente vai conhecer como Jerusalém, né, no hebraico, ou Jerusalém para nós em português. Né? Então, a província está aqui, né? Então, a área dominada, então, a que a gente vê aqui, né, uma província imperial, dominada aí pelos romanos, a partir de 63 a.C. Agora, a relação com os romanos, ela foi uma relação muito tensa, muito complicada. Por quê? Porque existiu resistência. E uma dessas resistências acabou se colocando numa rebelião, uma revolta que acontece no ano 70 da era cristã. Né? Agora, o interessante é Jesus nesse meio. Né? Bom, Jesus ele acabou sendo morto por conta de ser qualificado como um agitador político. Porque é o seguinte, ali a região desde 63 a.C. estava dominada pelos romanos. Mas os romanos mantiveram, por exemplo, a realeza local, vassala, no caso o rei Herodes. E Jesus vai se apresentar como rei dos judeus. Tal. Então, ele cria esse problema para os judeus. Ele se apresenta como Messias. Isso cria uma visão para ele também em relação aos sacerdotes. Começa a apontar ensinamentos que não eram bem aqueles que eram da tradição judaica. Então, cria essa situação de desconforto. E também vai criar uma situação de desconforto com os romanos pelo não reconhecimento da divindade do imperador. Então, vale lembrar que repudiar, renegar a divindade do imperador era um crime de lesa Estado, de lesa majestade, e punido com a morte. Então, naquele contexto de Jesus, existia uma grande movimentação, né, que eram os chamados zelotes, e esses zelotes, eles estavam querendo expulsar os romanos ali. E no episódio que marca ali o que seria o julgamento de Jesus, há uma figura que é solta, que é Barrabás, e muita, assim, claro, se construiu toda uma interpretação errônea, equivocada, mas quem que era o Barrabás? O Barrabás era um zelote. Ele era um líder militar ali, que, enfim, a população teria pedido para soltá-lo por os interesses mais ali da libertação do que qualquer outra coisa. Né? Mas a construção da narrativa a respeito da figura de Jesus e dos desdobramentos que a gente vai ter dentro do texto religioso constrói uma situação de que como os judeus estivessem escolhendo o lado errado, ao invés do certo, que seria a figura de Jesus. E mesmo aquele episódio, né, que Pilatos lava as mãos e não sei o que tal, isso é muito mais simbólico, alegórico, para enaltecer, digamos assim, a figura de Jesus do que uma prática de que fato aconteceu. Então, isso é bastante importante. Bom, Jesus teria sido morto aí por volta dos seus 30 anos, e essa revolta aconteceu 40 anos depois da morte dele. E ela é chamada, citada, muitas vezes, como revolta de Massada, né? Que eu coloquei para vocês, ó. Então, o histórico que eu tinha mencionado aqui para vocês. Bom, Jesus ele nasceu à época que seria o governo do Otávio Augusto e morreu naquilo que seria o segundo imperador, o Tibério, né, que é o sobrinho do Otávio que vai assumir ali o governo depois da sua morte. Né? E a revolta de Massada é o nome de uma fortaleza que foi um polo de resistência bastante importante que eles tiveram ali até o último momento. Eles tentaram expulsar os romanos. Aí os romanos contra-atacaram, mandaram muitas tropas para lá e cercaram, né, os judeus em Massada, aquela fortaleza que ficava no alto de uma montanha, fizeram uma guerra de cerco tremenda, tal. Depois eles conseguem, os romanos com rampas, constroem rampas, estruturas tal, eles cercam e atacam e destroem, né, a fortaleza de Massada. A maior parte dos hebreus tinha se matado, né, eles se cometem suicídio coletivo. E não contentes com isso, os romanos arrasam a cidade de Jerusalém, arrasam o templo de Jerusalém. Então, a imagem que eu estava mostrando aqui
que ela foi colocada, é um relevo do Arco de Tito, né? Então, o Arco de Tito, ele foi construído, o Tito que era quem estava governando nessa época, quer dizer, na verdade ele era o príncipe, né, que foi a mando do seu pai Vespasiano, em 70, para fazer a destruição lá dos judeus. Então, Jerusalém é arrasado, o templo é arrasado, e despojos do templo, isso aqui parecem placas, mas seriam ferramentas de ouro usadas para mexer na parte do que seria ali o espaço dos sacrifícios, né? E aqui esse grande candelabro de 7 braços, o menorá, né, ele, que era todo de ouro tal, ele foi tirado lá do templo, foi carregado e levado para Roma. Então, isso aqui seriam os romanos vitoriosos voltando com os triunfos, né, com as riquezas tiradas de lá para a cidade de Roma. Então, aqui seria mostrando aqui uma das portas da cidade de Roma. Então, como eu disse para vocês, isso aqui é um detalhe de um relevo que está nesse arco, que fica lá no Fórum Imperial, na cidade de Roma, né? E o que acontece com os judeus vencidos é a chamada diáspora judaica. Eles, à força, eles foram expulsos dali. E o território que for ali de Israel tal, ele é ocupado pelos povos vizinhos, né? Então, eles vão ficar ali vários séculos longe. Em algumas áreas vão ficar em minoria, remanescente. Somente no século XIX da era cristã, ali nos idos da segunda metade do XIX, que começa um gradativo movimento financiado por membros mais ricos da comunidade judaica em várias partes do mundo, que levaram os judeus mais empobrecidos para lá, para a chamada Terra Prometida, né? Então, tem uma figura chamada Theodor Herzl, que ele é um dos grandes líderes do chamado movimento sionista, dessa restauração desse espaço sagrado dos judeus, tal, que eles foram lentamente, ali em 1880, 90, 1900, voltando, com esse financiamento, né, da comunidade mais rica, tal, para a população naquela região. E isso depois se torna uma referência para quê? Para a construção do moderno Estado de Israel. Então, o moderno Estado de Israel, ele vai se valer não só desse retorno dessa população que aconteceu entre o final do 19 e a primeira metade do 20, depois, ao remanescente do Shoah, do chamado Holocausto, né, do processo de extermínio que os judeus sofreram durante o contexto ali do domínio nazista, chamado Terceiro Reich na Europa, e os sobreviventes de várias partes, tal, eles vão se deslocar para essa região, e aí se compõe um acordo com a autoridade britânica ali na região para se formar um Estado, que vai ser o Estado moderno de Israel, a partir de 1948. Eu não vou entrar em muitos detalhes disso, porque a gente vai falar disso em outro contexto um pouco mais para frente, tá? Mas o vínculo está ali. Então, quer dizer, esses judeus, eles se dispersaram por parte do Império Romano, vão formar várias comunidades. Então, por exemplo, no norte da África, ali próximo à Península Ibérica, na Península Ibérica, a gente vai conhecê-los com o nome de judeus sefaraditas. Sefarad é como eles vão denominar o que a gente chama de Península Ibérica, né? Então, tanto para o lado ali que a gente chama de Portugal e Espanha. E os judeus da Europa Central e Leste, eles vão ser chamados de Askenazim. Então, são dois grandes núcleos na comunidade judaica. E assim, eles se estabeleceram em comunidades, muitas vezes eles sofreram perseguição em vários contextos, foram forçados a se estruturar em comunidades mesmo, para valer assim, um isolamento físico. Daí, por exemplo, a palavra que a gente vai encontrar, que é gueto, né? Onde eles foram aprisionados em vários lugares na Europa, Península Itálica, né, da onde vem essa palavra primeiro, e depois a gente vai encontrar na Europa Central, ali do leste. E eles foram associados a quê? Aos letrados, aos médicos, aos comerciantes. Então, eles conseguiram preservar a sua religião, a sua língua, tinham elevado nível intelectual, então vão estar ligados às áreas do conhecimento. E
se preservaram mais ou menos em certas regiões, tendo que lidar com outras expansões, como depois, mais tarde, a expansão árabe, na região tanto do Oriente Médio quanto do norte da África, e depois mesmo na Península Ibérica. A gente vai encontrar também a questão do atrito deles com os cristãos, a cristianização da Europa como um todo, e a construção da imagem do judeu como inimigo, como os assassinos de Cristo, tal. Isso vai ser muito forte e vai sendo construído lenta e gradativamente ao longo da história da Europa ocidental cristã, o que vai colaborar posteriormente para o florescimento do nazismo, né? Então, um sentimento antissemita, né, na Europa. E, de um modo geral, não dá para vê-los como um povo simplesmente fechado em si mesmo. Eles legaram aí contribuições importantíssimas, né, nas áreas da literatura, da medicina, da matemática, da filosofia, química, política, e, enfim, e fora a atividade comercial, que é bastante importante, bastante rica para a gente analisar. Então, o que é interessante nós observarmos aqui, para a gente concluir essa aula, é que os judeus eles tiveram esse deslocamento para essa terra prometida, se estabeleceram lá durante um período, foram depois vítimas de dominações dos vizinhos, né? Os babilônios, os persas, depois os macedônios, né? O Império de Alexandre, depois os romanos, aí uma curta emancipação com a revolta de Macabeus, ali 168 a.C., a dominação romana que se estendeu, depois romano oriental, ou bizantino, depois a expansão árabe, depois a dominação turco-otomana, e, por fim, a dominação inglesa, que é a última ali naquela região de 18 a 48, com o surgimento do Estado moderno de Israel. Então, é um cenário bastante peculiar, bastante estratégico para a gente analisar. Bom, como a gente vai voltar a falar deles, do contexto ainda da antiguidade, eu vou voltar para o conto do cristianismo, a gente vai falar no medievo, vamos falar da idade contemporânea, né? O povo hebreu não morre aqui, não desaparece aqui. Eu trago aqui uma série de referências para vocês que são bastante importantes, por exemplo, a Karen Armstrong, que é uma grande erudita, uma grande especialista, e nesse livro aqui, Uma História de Deus, ela vai falar dos 3 monoteísmos, né? E ela começa falando pelo monoteísmo judaico, então dá ótimas referências sobre o que é, como funciona. Reza Aslan, que é um autor persa, do Irã, né, do atual Irã, que vai falar sobre a figura do Jesus histórico, a sua relação com os zelotas, que é muito interessante. E aqui alguns textos sobre... bom, o John Bright, ele é um autor clássico sobre a história de Israel, onde foi uma das minhas principais referências aí para falar desses processos que Israel passou, né? Então, é um autor que a gente usa até hoje. O Jean Bottero, ele vai falar dessa questão da construção da religião judaica e cristã, então a bibliohistoriador, então aquela perspectiva que eu estava comentando com vocês, desse olhar que a gente faz do texto religioso, não como verdade absoluta, mas como fruto de uma tradição mitológica que ele se preserva. Aqui eu coloquei uma figura bastante controversa, que é o Robert Crumb, que ele é um cartunista estadunidense, hoje radicado na França, que, enfim, ele não tem nenhuma pretensão doutrinal, religiosa e tudo mais, mas ele resolveu fazer uma adaptação do Gênesis em quadrinhos. Então, eu indiquei aqui para vocês. Vale a pena dar uma olhada. A gente encontra em português aqui nessa edição de 2009. O Israel Finkelstein e o Neil Asher Zimmerman, com o seu texto A Bíblia Não Tinha Razão, então essa desconstrução que eles fazem do que é a mitologia judaico-cristã e o que, de fato, a história, a historiografia, a arqueologia consegue mostrar. Alguns autores consagrados, como Isaac Alba e o Nicola Lange, falando aqui sobre o povo judeu. Isso aqui, por exemplo, daqui é uma coleção daquelas de banca de jornal, Civilizações do Passado, dá um panorama que é bem rico.
Pierre Lévesque, que a gente já falou dele aqui com os povos semitas, também um grande erudito para falar um pouco da história da região ali da chamada Palestina Antiga. Mantenho minhas referências no Museu Britânico e na Enciclopédia de História Antiga, vocês aqui pegarem informações, e nos meus grandes parceiros, para a gente ter mais referências científicas no MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, e o Núcleo de Pesquisas Arqueológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São importantíssimos aí para a gente pesquisar, colher informações. Bom, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Releiam aí, revejam, façam as suas observações, considerações, se necessário, mandem dúvidas, perguntas, compartilhem com os amigos. E na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar de uma das outras civilizações antigas, uma não, duas outras civilizações antigas da África, os impérios de Kush e Axum, na África. Então, a gente vai falar um pouco mais desta África antiga, desta antiguidade na África, que não é só o Egito, né? Não, então, eu estou trazendo aqui uma coisa que, bem, já é obrigatório desde 2009, no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino de História da África, e aqui eu estou me colocando nessas, justamente em atender isso, porque, para vocês é uma demanda, pessoal aí está no ensino fundamental 2, no ensino médio, tá, pegar informações, pessoal que está prestando vestibular, quem quer aprender mais, a África tem uma história riquíssima, valiosíssima, com várias tantas outras histórias de outros lugares, e a gente precisa deixar de lado essa visão preconceituosa, infeliz que foi construída dela, onde só tem desgraça, fome, tristeza, que não tem nada lá, e pelo contrário. E a gente tem que lembrar o seguinte, os mais antigos vestígios da nossa espécie, eles foram encontrados onde até o presente momento? Na África. Então, não importa a aparência que a gente tem, todos nós somos filhos da Mama África, ela é a nossa mãe. E lá existem inúmeras culturas, com inúmeras crenças, com inúmeras histórias, que a gente vai, em parte, aqui tentar tocar, analisar, quero discutir isso com vocês. Tá? Então, não esqueçam disso. Acho que nenhuma forma de preconceito é aceitável, de nenhum tipo, seja pela questão étnica, seja pela questão religiosa, pela questão intelectual, não importa o que seja, assim, nós somos seres humanos, temos que nos respeitar e nos valorizar, valorizar as diversas culturas, valorizar a diversidade, não há cultura melhor que a outra, ou superior que outra, e acho que esse é o grande ponto. Acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente se defronta com essa riqueza, com essa valiosa, né, diversidade, e a gente tem que preservar isso acima de tudo. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, e não percam as nossas próximas aulas. E até!